Hello, titia chegou. Chegou para fazer um Vital Responde. Vamos lá, meu povo. Querido Vital, eu tenho algumas dúvidas sobre como acontecerá na prática esse exílio e também a ascensão para a nova terra. 1. Os que serão exilados vão desencarnar até 2030 ou esse desencarne será gradual? 2. Os herdeiros da nova terra permanecerão em uma terra arrasada, entre aspas, e serão responsáveis pela reconstrução gradual do planeta ou irão ascender conscientemente a uma terra já de quinta dimensão, como se integrassem ao seu eu superior que já vive nesta quinta dimensão? 3. Caso os herdeiros da nova terra tenham que reconstruir todo o planeta gradualmente e sabendo que as crianças serão a maioria dos herdeiros, muitos deles permanecerão sem suas famílias, caberá aos herdeiros adultos cuidar dessa creche de almas evoluídas ou todos ascenderão para uma dimensão onde essas crianças têm suas outras famílias de quinta dimensão? Agradeço se puder me ajudar com essas dúvidas. O Vital responde: por ora, ainda não é possível obter respostas detalhadas para cada dúvida. Na medida que a nossa consciência se expande, mais e mais detalhes e informações chegam, pois elas só vêm quando podemos assimilar. Só vêm, não, né? Só vêm de vir, pois fui eu que li errado, pois elas só vêm quando podemos assimilar. Seria um desperdício receber informações e não entender nada. O que eu posso dizer sobre isso não é muita coisa. Primeiro, não sabemos até quando ainda vai ocorrer os desencarnes e como será realizado isso. O que sabemos é que os exilados deixarão seus corpos aqui na Terra, pois a matéria é da Terra. Pois é matéria da Terra. 2. A Terra não ficará arrasada, pois a linha de tempo do Armagedon foi descartada. Haverá sim a despoluição do ar, da água, das matas e do solo, inclusive dos corpos daqueles que irão fazer a transição final em corpos físicos. E 3, aqueles que farão o final da transição em corpos físicos não serão apenas crianças, serão alguns bilhões de pessoas de todas as idades, naturalmente. A quinta dimensão será aqui mesmo na Terra, pois dimensão não é um lugar físico, mas sim uma frequência. Essa transição já está em andamento e poucos ainda percebem. Isso explica a informação de que a Terra fará sua transição de uma maneira o mais suave possível. Eu arriscaria dizer que tudo se resume à própria consciência de cada encarnado. Fora disso, tudo será tão natural que realmente é pouco perceptível. Abraços de luz. As perguntas dela foram muito boas, porque são perguntas, né, muito recorrentes, principalmente quando se fala, né, da transição, se vai ser em corpo físico ou não, se todo mundo vai morrer, como é que ficam as crianças, os pais que não vão, os que vão, bom, enfim. E aqui, na verdade, o Vital ele só está reforçando aquilo que ele já tem trazido, né? Não tem como saber, não há uma só alma encarnada neste planeta, no meu entendimento, que tenha informações precisas e fidedignas de como as coisas se darão. A verdade está fragmentada, ainda bem. Tem uma frase aqui do Vital que eu achei fantástica: seria um desperdício receber informações e não entender nada. A gente assiste isso diariamente. Pessoas que se contaminam o tempo todo com informações que elas não dão conta e depois ficam batendo pino, né? Eu não estou falando aqui de pessoas que estão no processo de despertar. Porque quem está no processo de despertar, de verdade, já sabe o que são essas informações externas. Quem está no processo de despertar sabe que o movimento é para dentro. E os conflitos, as dúvidas que surgem são absolutamente normais. Mas nem todas as informações nós temos condições de fato de lidar. Não mesmo. E eu acredito que a gente precisa, inclusive, usar o bom senso, ter sabedoria e humildade para entender que nem tudo nos cabe saber. Que a gente dê conta daquilo que nos chega, para que a gente tenha condições de lidar, de digerir, de soltar, de deixar ir, desapegar aquilo que já não condiz mais e se abra para receber aquilo que está em acordo, né,
com a nossa própria energia. Os exilados, obviamente, aqueles que deixaram a Terra, deixarão espiritualmente, então vão desencarnar. Né? Muitas pessoas têm essa dúvida de se vão ocorrer fatos que determinarão desencarnes coletivos, né? Na verdade, um cataclisma, que é o que muita gente torce, né? Para que morra aí milhões de pessoas de uma vez. E eu, sinceramente, não só acredito, como tenho certeza que não vai acontecer nada disso. Desencarnes coletivos sempre aconteceram. Sempre. Quantos desencarnes coletivos devem ter ocorrido ao longo da história, só que naquela época não tinha mídia para mostrar. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. É óbvio que aqueles que serão retirados desencarnarão, até porque essa matéria é deste planeta, e sendo esta a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra, aqueles que serão levados para outros orbes passarão por um período de adaptação na psicosfera daquele outro orbe. Há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas. Jesus foi bem econômico quando ele disse muitas, né? Há bilhões, trilhões de moradas na casa do pai. Imagina, a gente não tem a menor condição de entender o que é isso. Mas eles com certeza irão espiritualmente. A terra não ficará arrasada. Mas tem uma torcida séria para isso, né, gente? Não estou dizendo que é o caso da pessoa que perguntou porque ela escreveu terra arrasada, entre aspas. Mas tem gente que torce tanto para a destruição desse planeta e diz que é da luz, inclusive. Só se for da luz do capiroto, porque eu nunca vi uma coisa dessa. Enfim, a linha de tempo do Armagedon foi modificada. Para quem continua ainda sem entender, aquilo tudo que foi falado, aquela coisa arada toda. Se fosse para acontecer, já tinha acontecido, gente. Não faltaram oportunidades de se apertar um botão, e mandar tudo para os ares. Não faltou. Como também não faltou proteção, não faltou amparo, porque quem manda nisso tudo é conhecido como Deus, como fonte, como divino criador, como Deus Pai e Mãe. Não importa o nome dele, como eu disse, não importa o nome, importa o que é. Então, isso aqui não é a casa do balacobaco, onde todo mundo mete a mão, faz o que quer e vai embora. Existe lei. As pessoas estão tão acostumadas com leis dos homens distorcidas que acham que a de Deus é igual. Ixi. É aquilo que eu falo, né? Os homens, eles rebaixam, né? Eles olham para Deus como se Deus fosse a imagem e semelhança deles. Isso, lógico, né? Aqueles que não têm conhecimento espiritual. Isso aqui não vai ser arrasado. A linha de tempo foi modificada. O que vai acontecer é uma série aí de mudanças, inclusive de situações que vão possibilitar a despoluição, né, do planeta e mesmo a desintoxicação, eu diria, dos corpos, né, daqueles que farão a transição em corpo físico. E terceiro, gente, eu vou usar aqui o 1/3 tradicional, né? Não dá para saber quantos de fato irão. Mas vamos pegar 1/3 tradicional. Gente, são mais de 2,5 bilhões de pessoas que vão ascensionar, considerando 1/3. Pô, vocês acham que é pouco? Eu gostaria que fosse muito mais. E acredito que há condições, sim. Vai depender muito de cada um. Mas, assim, é muita gente que vai ascensionar, né? E fora a turminha que já está do lado de lá e que vai voltar. Por incrível que pareça, parece piada quando se fala, né, que a transição seria o mais suave possível. Mas com um monte de gente que já esteve no poder, capaz de qualquer coisa, isso aqui já poderia, como eu disse, eu vou repetir de novo, já poderia ter ido pelos ares. E não foi, e não vai. Porque são muitas as raças que estão colaborando com a raça humana para libertar este planeta e para dar a ele o lugar que é de direito. Tem uma meditação no canal do Alexandre Scalera. É Scalera ou Scalena, minha gente? Eu vou procurar aqui. Ele tem né? Ele já desencarnou, mas ele tem um trabalho assim fantástico
de meditação com os raios, e tem um determinado trecho que ele fala na meditação da chama violeta, né, do planeta Terra, e ele se dirige à Terra como o planeta que está destinado a ser a joia, se eu não me engano, é a joia do universo. Esse planeta, eu sempre disse e eu vou continuar dizendo, esse planeta é muito especial, sim. Muito. Alexandre Escaleira, tá, gente? Eu indico porque é maravilhoso esse canal. Tem lá a meditação dos raios, tem tudo bonitinho, tem uma série de conteúdos. Esse planeta é espetacular e a sua humanidade também o é. A gente precisa se lembrar muito bem disso para não ficar caindo em conversa fiada aí de gente que adora desqualificar a Terra e principalmente a humanidade. Vital, os híbridos podem ser pessoas comuns na família, por exemplo? A semelhança deles com pessoas narcisistas ou psicopatas e que não necessariamente estão no comando de algo? Descrevo aqui um conhecido que se faz sempre de vítima, mas na realidade é frio e manipula quem está ao seu redor. Mente para manter suas narrativas e por aí vai. Obrigada. O Vital responde. Na verdade, se não todos, a maioria dos humanos tem traços híbridos reptilianos em maior ou menor grau. Mesmo pessoas comuns, até em nossas famílias, sim. Caso elas tenham a oportunidade de galgar cargos de comando, se mostrarão quem de fato são. Mas também precisamos entender que mesmo os híbridos mais puros podem se converter em almas boas, caso realmente queira. Tudo depende de cada um. Hibridismo não é desculpa para a prática do mal. Abraços de luz. Ave Maria, pelo amor de Deus. Nada é desculpa para a prática do mal. Porque nada é permanente. Simples assim. Veja, vamos supor que, né, pega os reptilianos. Essa raça aqui é 100% da não-luz. Qual o sentido disso? Fala pra mim. Se tudo no universo evolui. A lei primordial do universo, no meu entendimento, é a evolução. Dos mundos, dos seres, de tudo, até de Deus, né? Quantas vezes a gente não ouviu dizer, até Deus evolui? Antes eu não entendia isso, não. Hoje eu já entendo um pouco melhor. Tudo evolui, absolutamente tudo evolui. Então, um ser dito da não-luz pode sim se voltar para a luz. Agora, se não todos, a maioria tem traços híbridos reptilianos, com maior ou menor grau. Eu acredito que todos tenhamos, e nós não nos voltamos para a luz. Mas com certeza devem ter uns coisinhos aí do nosso lado que certamente são híbridos. Mas realmente não tem nada que justifique a pessoa permanecer no mal. Boa noite, Vital Froze. Estou expandindo minha consciência. Mas o que fazer quando a raiva me consome? Que chega a um ponto que não consigo me controlar. Gostaria de um conselho. Quero transmutar essa raiva em um sentimento de paz. Preciso de um conselho. Obrigado. Vital, responde. A raiva que sentes está guardada em tuas memórias que vêm de outras vidas. Agora ela se manifesta para que você possa sentir e libertá-la. Apenas compreenda isso, não brigue contigo mesmo. Nunca enfrente a tua própria raiva. Apenas compreenda que ela é parte de tua história, mas que agora não é mais necessária. Abraços de luz. É interessante essa resposta do Vital, porque assim, eu leio essa resposta agora para vocês, e eu fico observando a minha própria trajetória ao longo desse... Vamos colocar um ano. Eu falo, caramba, né? O que são esses... Ainda tem muita coisa para consertar, para liberar. Mas quantas criaturas eu senti raiva e hoje eu olho e já não me afetam mais. Então, assim, eles foram os agentes necessários para que aquela raiva viesse, né, à superfície e eu pudesse lidar com ela. Como qualquer outro sentimento, vamos dizer que seja um pouco mais denso, não adianta a gente brigar com o que vive dentro de nós. O
que a gente precisa é compreender e iluminar e liberar. Se estamos todos numa jornada evolutiva, somos passíveis de erros, de quedas, de fracassos, mas são justamente eles que nos levam à vitória, à evolução principalmente. Como eu disse, para mim, eu vejo que o maior sentido da vida é a evolução. Existe uma espiritualidade hoje muito tóxica. Eu não diria que é uma espiritualidade tóxica, eu acredito que são pessoas que trabalham com a espiritualidade que estão usando de forma distorcida, levando muitas pessoas a negar o que sente, como se elas tivessem que o tempo todo estar... Ninguém está assim 100% do tempo. Uma vez eu disse uma coisa aqui, eu vou dizer de novo. É muito simples a gente buscar a iluminação vivendo no topo da montanha. Eu quero ver buscar a iluminação vivendo aqui, o dia a dia, lidando com curva de rio, ouvindo, né, se envolvendo com as coisas. Eu não tiro o mérito de ninguém, de iluminar-se, né, isolando-se. Mas se nós nascemos num planeta com quase 8 bilhões de habitantes, há um porquê para isso. E não é negando o que eu sinto de ruim ou as minhas sombras que eu vou evoluir. Se existe raiva, ranço, o que for, eu preciso lidar com isso, até porque se isso inventar de somatizar no meu corpo, aí sim eu estou diante de um grande problema. A gente já, né, lida com situações que, quando a gente observa, já somatizaram e muitas vezes não consegue sair. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, nós estamos aqui conscientes daquilo que a gente tem condições de fazer. Antes nem isso a gente tinha. Hoje a gente consegue acesso a informações, técnicas que nos ajudam a lidar com isso. Ho'oponopono, né? Ho'oponopono para tudo. Peraí, tá, gente? Bom dia, senhor Vital. Comecei a acompanhar suas publicações no final do ano passado. Eu estava totalmente inerte a tudo, mas hoje consigo entender um pouquinho e agradeço. Semana retrasada, tive um sonho que me deixou intrigada. Sonhei que uma nave apareceu na sacada de casa e vi 2 seres e fiquei muito feliz. E dizia, eles chegaram, eles chegaram. Estávamos eu e minha neta de 19 anos, ela é autista. O que será esse sonho? Vital responde, talvez uma forma de preparação para quando teremos de fato o contato com nossos irmãos galácticos. Abraços de luz. Muitas pessoas têm sonhado, né, com naves. Muitas pessoas têm relatado sonhos e mesmo vivências, né, com naves. Agora, essa questão de sonho, gente, isso é muito pessoal. Hoje eu tenho cá minhas dúvidas se alguém tem condições de interpretar o sonho de alguém, sinceramente. Eu acredito que o sonho ou é de fato algo do subconsciente, vamos supor, né? Você passou muito tempo falando de determinada situação, ou determinada situação te marcou e você sonha, ou é uma mensagem para a pessoa. Eu não vejo como hoje alguém traduzir o sonho de alguém. Posso estar enganada, mas não vejo sentido nisso. Mas vamos em frente. Amigo Vital Froze, medo eu não tenho, mas fico entristecido com tudo que vem acontecendo. Parece que eles não vão fazer nada para melhorar a situação do país. E o que ainda me pergunto é, como ainda podem ter apoio popular diante de tudo isso? E se continuar assim, ainda ficarão muitos anos no poder. Me dê uma luz, por favor. E o Vital responde, o conselho que nos é dado pelas entidades do alto dizem que devemos nos associar ao bem indistintamente, compactuar com o mal nesta atual encarnação. Não terá mais outra oportunidade de recuperar a frequência para a nova Terra. Abraços de luz. Veja, minha gente,
O bem que praticas é seu advogado onde quer que vás. Quem anda pelo caminho do bem não tem o que temer. Essa lição é tão simples, mas as pessoas têm tanta dificuldade de entender. Eu sei que nós vivemos num mundo de terceira dimensão, que muitas coisas estão acontecendo, mas é o que eu canso de dizer, se o teu foco está no negativo, é isso que você está cada vez mais atraindo para você. Negativo, negativo, dor, sofrimento, doença, falta, isso, aquilo outro, blá, 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 blá. Ah, mas como é que a gente... Eu vi uma frase esses dias que dizia assim que a gente... Como é que era? Ou que a gente deveria... Como é que era? Meu Deus do céu, eu e minhas frases que eu esqueço. O que ele queria dizer é que era impossível você estar em paz na situação atual. E imediatamente eu me lembrei do primeiro texto do Yoskás, né? Acho que, se eu não me engano, é A Cura. Né? Que fala, era o relato do roubo da bicicleta, né? E naquela aula, o sapateiro, né, dizia para o Yoskás: eu não posso ser feliz só quando encontrarem a bicicleta, né? Porque aí eu sou refém disso. Então quer dizer que eu só posso ser feliz quando tudo se resolver? Eu vou ficar refém disso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso. Eu não posso condicionar a minha vida a ser feliz por uma condição externa, até porque felicidade é algo interno. Tanto que tem gente que tem todas as condições externas para ser feliz e não é. Por quê? Porque internamente é uma pessoa que não tem felicidade, não tem alegria, não tem entusiasmo, não tem gratidão principalmente, não tem nada. Então assim, gente, é fazer o bem, inclusive para você, viu? Te coloca aí na listinha de fazer o bem. Que é o que eu falo, não adianta só ficar olhando para fora querendo salvar o mundo enquanto você está completamente necessitado da sua ajuda. E se você não consegue sozinho, peça ajuda. Esse é um momento de compartilhar, de ajudar, de auxiliar. E tem muita gente boa para ajudar muitas pessoas. Quem quer, né? Porque aí é um querer também. Tem gente que diz que quer, mas no fundo não quer ajuda, não. É um parasita, né? Como foi no texto do Vital do Parasita. Só quer sugar a energia dos outros. Deus me livre, conta para subir essas entidades. Ou descer, no caso, né? Não sei. Boa noite. Conheço há muito pouco tempo o seu trabalho, por isso sinto-me perdida, apesar de fascinada. O que me aconselha a ler ou ouvir de vídeos seus, para eu entender a sua linguagem e entrar na engrenagem? Pois para mim, nada é repetitivo, é tudo um deslumbre, mas perco-me pela falta de entendimento. Obrigada. E o Vital responde: o conselho é sempre o mesmo, pegue aquilo que te serve e o resto deixe de lado, não se preocupe com isso. Abraços de luz. Olha, gente, veja, é muito complexo você indicar uma obra, né, que fale do que está acontecendo, embora tem gente que insiste que existe. Eu mesma nunca vi, mas tudo bem. Mas existe uma obra, né, por que não, que são os próprios e-books do Vital. Na descrição de todo o conteúdo deste canal que leva o nome do Vital, Vital Responde, Vital Froze Textos, Vital Froze Áudios, todas as descrições, em todas as descrições estão os links da Amazon e da Hotmart, onde vocês podem adquirir os e-books do Vital, de 2015 a 2022. Eu não sei quantos textos tem, tá? Mas o Vital certamente aí deve estar na casa dos 2.000 textos.
E é um material importante, interessante, porque como você pode adquirir por ano, existe toda uma ordem, né, cronológica. As mensagens foram chegando para ele, né? Então fica essa dica, de repente pode ser um ponto de partida. Agora, a própria página dele no Facebook também estão lá os textos, né? O e-book, se eu não me engano, tem um custo de R$8 ou R$8,80. Pelo menos na época que lançou tinha. Eu peço desculpas se eu passar aqui um valor errado. Mas vale a pena, gente. Vale a pena. Até, né, no caso dessa moça, para entender a sua linguagem. Agora, veja, por isso que eu falo, nós tivemos tempo. Tempo de ler, tempo de digerir, tempo de refletir, tempo de avaliar, tempo de analisar. Muita gente que está chegando hoje não tem esse tempo. E é interessante que a gente sabe o que é isso, né? Estar entrando em contato agora com isso, porque quando nós entramos em contato, a gente queria devorar tudo, né? Ler, saber, entender, a gente queria que todo mundo, né? Queria convencer todo mundo. Depois serenou, né, minha gente? Depois serenou. Mas fica aqui também, né? Este conselho, esta dica do Vital, que é pegar aquilo que serve e o resto deixar de lado, até porque realmente hoje tem muito excesso de informação, e eu diria que de desinformação, principalmente. Amigo Froze, gostaria de compreender quando acontecem acidentes que morrem tantas pessoas. Seria plano de alma? Grata se puder me responder. E o Vital responde: tudo faz parte do plano da alma. Não existe acaso, existe sempre uma causa para tudo. Essa causa geralmente está dentro de uma situação vivida em vidas passadas, mas também pode ser uma consequência de uma escolha feita nesta atual existência. Abraços de luz. Olha, gente, eu acho que essa existência atual, que é a última, em terceira dimensão, ela é diferente de todas as outras por todos os motivos do mundo, mas eu acredito que também por essa característica. Eu acredito que algumas mudanças foram permitidas dentro dos planos de alma na atual encarnação. Tipo, desencarnar antes, tipo, postergar. Não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que eu sinto que é assim. Porque é muito especial essa última encarnação, ela é diferente, ela é única. E é a partir dela que todas as consequências serão vividas de forma muito intensa, independente, né? Se para quem vai para a quinta ou vai permanecer na terceira. A mudança vai ser brutal para todas as almas. No meu entendimento, imagina você alcançar uma quinta dimensão. Você permanecer na terceira, ok, mas você vai para um mundo mais atrasado. Independente de qualquer coisa, vai ser um pouco mais atrasado do que a Terra, né? Existem os mundos aí, claro que nem todo mundo vai para um planeta, né? Para viver a idade da pedra lascada, não. Vai depender do nível de consciência, mas ainda assim um pouco mais atrasado. E para quem vai para a quinta, como eu disse, imagina, embora aquilo, né? Tem gente que já vive a quinta dimensão. Tem gente que já traz para a sua vida atual a quinta dimensão, essa vivência dentro das virtudes, dentro do amor, do respeito, da compaixão, da alegria, da gratidão, do perdão, da solidariedade. Tem gente que já vive. Então, acredito que também não vai estranhar muito. Permita que eu questione se esses ensinamentos de não medo está ligado à situação em que vivemos politicamente, pois as notícias destes que estão no governo do Brasil é de uma afronta tremenda. E sim, muitos vivem temerosos com o que pode acontecer frente a este governo. Claro que o medo não deve ser parte de nossas vidas. A minha não faz. Mas gostaria de sua opinião, pois bem sei que muitos vivem este medo. Gratidão. Vital responde: o medo é uma frequência de baixa vibração e não importa qual a causa o ative. Estamos no final do velho ciclo de provas e expiações e os governos, não importam quais países, apenas cumprem aquilo que está determinado dentro da obra e da escola de almas. E se algo é permitido, certamente tem um objetivo e a permissão do alto. Muitas almas colocaram em seu plano encarnatório
passar por tais situações, pois isso era o caminho mais curto para sua conclusão nestes tempos de transição e ascensão. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Essa é a garantia que recebemos antes mesmo de encarnar aqui pela primeira vez. Abraços de luz. Veja, parece insano, né? Nossa, mas como é que a pessoa colocou no plano de alma dela passar, né, por certas situações? Mas se é a lição que ela precisa, criatura. Quando eu uso aquela frase, a minha mente 3D tem dificuldades de entender o que é uma mente, né, o que é uma quinta dimensão. Eu resumo nisso e para mim tá tudo beleza, porque eu não fico me forçando a entender algo que eu não tenho condições de entender. Para mim é simples isso aqui. A pessoa pôs lá no plano dela que ela precisava passar por certas situações. Pronto, ela vai passar. Porque ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Agora, veja bem. Também aqui reforçando uma coisa que eu digo. A pessoa escolheu passar por determinada lição. No decorrer da vida dela, ela tem um comportamento tão profundo com o bem, com o amor. É uma pessoa tão benevolente que aquela lição que ela escolheu lá atrás, ela pode, vamos dizer assim, sublimar pelo amor. Por isso que eu falo da questão da mudança do plano de almas, que ela é possível agora. Então veja, se eu desejo uma vida melhor, eu preciso vibrar nesta vida melhor. Não adianta ficar com medo do que vai acontecer. Se as coisas foram conduzidas da forma que foram, existe um propósito maior. Eu garanto para vocês que ele é da luz. Eu tenho absoluta certeza. A gente não tem certeza de nada nessa vida. Eu tenho certeza absoluta disso. É um propósito divino. As trevas trabalham para a luz diuturnamente. Não há dúvidas quanto a isso. Então, se as pessoas estão passando ou vão passar por certas situações, faz parte do plano de alma delas. A nós, ou a qualquer um de nós, né? Desculpa, gente, a gente não sabe o que vem no nosso plano de almas, mas a gente tem informações suficientes para saber que nós precisamos apenas vibrar no amor, no respeito, na compaixão, naquilo, né? Seja ligado à quinta dimensão. É simples, gente. O que muitas vezes confunde é, como eu disse, o excesso de informação e a falta de confiança que a gente tem na gente, né? É o famoso será. Ixi, oh meu Deus, será mesmo? Será mesmo? Mesmo? Isso mesmo. Será? Como é que a gente vai confiar, né? Naquela voz que fala com a gente assim instantaneamente. Confie. Ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Gratidão, Vital Froze. Eu tenho uma curiosidade em saber como eles da não-luz manipulam o clima, vulcões, etc. Poderia, por gentileza, me esclarecer? Namastê. Vital responde. Eles possuem tecnologias que nunca foram mostradas. Não se pode ainda falar sobre tais métodos, mas em breve todos saberão. A verdade não pode ser mantida em segredo por mais tempo. Abraços de luz. Será que tem alguma coisa além do RAP? Deve ter, né, gente? É o que eu falo. Esses caras aí têm tecnologia que minha Nossa Senhora da tecnologia escondida. Meu Deus, minha Nossa Senhora das patentes. Das 6.000 tecnologias que estão para ser reveladas. Vamos em frente. Ai, meu Deus. Como é que é? Gratidão, amigo Froze, por mais essa injeção de ânimo e coragem. Uma pergunta que não tem nada a ver com esse tema. Tenho recebido algumas mensagens dizendo que os 3 dias de escuridão vão acontecer.
É verdade essa profecia? Gratidão pela atenção. Vital responde. Não sabemos como isso será e nem se virá, mas caso aconteça algo parecido, sabemos que é e por isso não precisamos temer. Abraços de luz. Gente, como saber, né, minha gente? Não adianta, tem que esperar mesmo. Esperemos. Olá, Vital Froze. Sempre ouço isso para não entrar na frequência do medo ou de qualquer energia negativa. Mas se foi imposto pelos que nos aprisionaram, como não entrar, já que é uma forma de manter o controle sobre nós? Vital responde, essa é a chave de tudo. Quando deixamos de sentir medo, eles não nos controlam mais. Abraços de luz. Tá. O medo e a culpa, andam ali, mãozinhas dadas. Tem um filme que tem uma determinada cena em que uma moça está presa lá, foi presa lá num negócio, e querem que ela entregue um cara. Eu sei que lá num determinado ponto lá, vem o chefão e fala que ela vai ser morta se ela não entregar o cara e tal. Eu sei que na hora que vão buscá-la para matar, ele pergunta mais uma vez, vou te dar uma última chance, senão você vai morrer. E ela fala, eu não tenho medo. E ele vira para ela e fala assim, você está livre, porque você não tem mais medo. Profunda essa mensagem, porque quem realmente... Eu gosto daquela frase, quem tem fé não tem medo. Se a gente ainda tem medo, talvez a gente precise fortalecer a nossa fé. Eu acho que pensar assim de vez em quando, será, ouvir alguma coisa, é até normal. Por isso que eu corto o mal pela raiz. Eu não quero ouvir. É um direito meu. Como é um direito de quem quiser ouvir. Eu não quero saber. Eu não vou alimentar aquilo que eu sei que me faz mal. Se não vai ser algo que possa me ajudar a colaborar, eu não tenho por que fazer. Eu colaboro do meu jeito. O meu jeito de colaborar, um dos meus jeitos, uma das minhas formas de colaborar é fazendo isso aqui que eu estou fazendo, todos os dias. Eu não preciso me contaminar. E para mim tá bom demais. Irmão Vital Froze, é com imensa alegria que recebo mais uma mensagem sua. Gratidão. Para nos manter na frequência do Criador, o caminho é a meditação? Resposta do Vital. O caminho é a prática do bem no dia a dia. Quando fazemos qualquer coisa, sempre com a intenção no bem, tudo está bem feito. Essa é a frequência da nova terra. Abraços de luz. Viu? Meditação é super importante, respiração é super importante, contato com a natureza é super importante. Mas para ficar parado na vida também não adianta nada. O bem que praticares é teu advogado onde quer que vás. Eu não comecei o vídeo praticamente falando isso? Tá aqui, de novo. O caminho é a prática no bem. É o bem, gente. Não há nada melhor nessa vida do que se fazer o bem. Ou energia porreta essa. Tem uma frase que diz assim, é muito importante ser bom, mas é muito mais... Como é que é? É muito bom ser importante, desculpa. É muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom. Anota no bloquinho aí, criançada. É muito bom ser importante, mas é muito mais importante ser bom. Um momento, minha gente, por gentileza, eu peço aí um minutinho da paciência da Vossa Senhoria. Essa pergunta é muito boa. Vital Froze, ainda existem espíritos obsessores? Resposta.
Depende do grau de consciência, pois os umbrais mais densos já foram varridos. Mas nem tudo é obsessão, pois temos que levar em conta os implantes primários que ainda estão em funcionamento nos corpos etéricos dos encarnados e agem como se fossem de fato obsessores. Já reportei sobre isso há alguns meses. Abraços de luz. Além da questão dos implantes, né? E lembrando aqui, essa questão de implantes, você pode também lidar com esses implantes, remover esses implantes, através da tua própria conduta no caminho do bem. Este sempre vai ser o melhor antídoto. Existe uma questão, gente, que muitas pessoas não se atentam ou mesmo nem sabem. Existe algo chamado auto-obsessão. E é isso que dá campo para a obsessão. Quando você se denigre, quando você se culpa, quando você se condena, quando você não se perdoa, quando você se denigre, né? Eu já falei denigre? Não lembro. Quando você alimenta pensamentos, né? Tão destrutivos, autodestrutivos, né? Você está se auto-obsidiando, não precisa nem de obsessor, não, você já está fazendo o trabalho aí. Agora, obviamente, você baixa tanto a frequência que você abre um campo vasto para a galerinha chegar junto. Os umbrais mais densos já foram varridos, mas existem ainda alguns, né, partes, vamos dizer assim, do umbral que ainda, né, onde ainda encontram-se alguns seres e que acabam obsidiando, sim. Não quer ser obsidiado? Vigie, ore e trabalhe. E quando eu digo trabalhe, trabalhe em você. O que é trabalhar em você? É se melhorar, é se lapidar, é evoluir, é se corrigir, é se entender, é se perdoar, é se permitir recomeçar quando é necessário. É olhar para você com um olhar de benevolência que muitas vezes você dá aos outros, mas não se dá. É cuidar de você. É fechar Sabe quando você sabe que tem uma infestação de baratas na sua casa, mas você não sabe onde está? Aí você fica só nos sprayzinhos lá? Não, você tem que ir lá no foco. Quando você acha aquela casa nojenta, cheia de barata, que me desculpe quem gosta de barata, ô serzinho que eu não... Olha, sinceramente, ainda pôs asa, lindo. Asa em barata, pra quê? Pelo amor de Deus, pelo amor de tu. Jesus amado, pensa. Tem que ir lá na caixinha destruir o ninho. Então não adianta, né, ficar passando um espanadorzinho. Na verdade a gente precisa daquela baita faxina para tirar tudo que não presta, para soltar o que não precisa mais, para parar de ficar carregando pesos desnecessários. Gente, no meu entendimento não existe outro caminho. Se existe, sinceramente, eu desconheço. Que não seja o trabalho interno. Então, independente de qualquer coisa, se existem seres ainda atuando, obsidiando, está em nós a condição, a capacidade, a possibilidade, a liberdade de fazer para não ser mais atingido por eles. Eu conheço gente que fala assim: Deus me livre encarnar de novo neste planeta. É isso aí mesmo, viu? Até porque essa é a última aqui. Agora, se o que você quer dizer é que você não quer mais encarnar num planeta de provas e expiações, é muito simples. Faça de tudo para não ter que encarnar de novo num planeta de provas e expiações. A conta é muito simples. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja até mal compreendida, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu vejo um monte de gente falando assim, porque a roda de Sansara é dos escuros, porque tudo é um mundo de manipulação, porque nós somos escravizados, não sei das contas, porque a gente nunca vai sair desse mundo, porque isso aí isso já foi programado, e que reencarnação é mentira, que isso é mentira, tudo é mentira, a luz é mentira, as trevas é mentira, o sol é mentira, a lua é mentira, a estrela é mentira, tudo é mentira. Então vamos resolver isso aí
acabar com essa palhaçada de uma vez por todas? Independente das informações que chegam, qual é o trabalho a ser feito? Interno. É o que eu acabei de dizer, não quer mais encarnar em terceira dimensão? Evolua para não ter que encarnar mais em terceira dimensão. Independente disso tudo que falam por aí, porque é tanta informação que a gente bate pino às vezes. Eu não bato porque eu não ouço, né? Eu cortei informações mesmo dessa coisa mais espiritualizada, se é que é tão espiritualizada, já há muito tempo. Que eu selecionei, ó, cabe nos dedos de uma mão e sobram dedinhos os que eu acompanho hoje. Porque não dá, é muita intoxicação. Então sai um pouquinho também, gente, dessa narrativa, né? Porque tudo tem explicação nesse sentido de que tudo é deles. Eu fico impressionada com a capacidade que eles têm. Como se eles criassem alguma coisa, que eles não criam nada. Eles só deturpam. Quem cria é a luz. Se eles não criam nada, como é que eles podem ser donos de tudo? Eu, hein? Cada coisa. Nossa Senhora da Badia. Olha, minha gente, vou acabar por aqui, porque eu já tive um tremelê no vídeo. Vocês viram aí que deu um cortezinho. Então, antes que eu exceda novamente, eu encerro por aqui. E amanhã eu volto com mais um conteúdo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que essas perguntas, as respostas e os comentários sejam úteis para vocês, tá bom? Tanto quanto tem sido para mim. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.